Você errou feio, cometeu um erro grave, ou nem tão grave assim, mas que dentro de você tá soando como muito sério, muito grave. Você talvez até esteja se identificando com esse erro, como se ele te definisse toda a sua trajetória. Nesse vídeo hoje eu vou trazer uma ideia para a gente liberar um pouquinho essa ideia do erro. Principalmente se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o erro, que é inclusive a minha história. Eu sou o Caio Akaki, médico e terapeuta integrativo. Aqui no canal compartilho temas em saúde mental e uma nova forma da gente olhar a nossa vida de uma forma menos dual. Por isso eu trago os saberes das medicinas ancestrais, xamanismo, yoga, a cultura védica e outros saberes que complementam e apoiam a nossa caminhada, como apoia muito a minha. Bom, vamos lá então, gente. Em primeiro lugar, erros não definem o que a gente é. Quando a gente erra feio com alguma pessoa, com a gente mesma, ou em alguma situação e a gente causa algum efeito, isso gera um sentimento muito ruim, de desvalorização mesmo. Parece que a gente perdeu o nosso valor. Isso é normal esse sentimento. Em primeiro momento, a gente vai se sentir mal, arrependida, arrependido, doído. Mas para a gente redefinir os caminhos que isso vai levar, que podem ser dois. Um é te fechar para arriscar, para tentar ou para continuar um relacionamento, para continuar se abrindo, para continuar tentando alguma coisa que você errou, mas beleza, vamos contornar. Ou você pode se abrir ainda mais e usar este erro, usar este ponto, um ponto que não te define, é um ponto da jornada, que, claro, às vezes revela muitas coisas que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar, e aí isso te amplia, expande a sua percepção, a sua visão. Então, vamos definir aqui como que você está vendo esse erro. Você está se identificando com ele, está com aquela sensação de que, nossa, você é esse erro, como se ele tivesse tomado a sua identidade. Até pode vir um sentimento de vergonha barra culpa. Isso que não pode acompanhar você na sua jornada a partir daqui. E por que que isso acontece? Vamos entender brevemente aqui para que a gente consiga criar caminhos a partir desse erro, que é exatamente o que ele deve ser na nossa vida. Erro é humano, tem essa frase, mas tá, quando a gente erra e causa toda essa bagunça, é difícil se apoiar nessa ideia. E obviamente, porque você só vai se apoiar nela e conseguir integrar ela depois que você atravessou este processo. E quando a gente vê o porquê do erro causar isso na gente, quando a gente identifica isso, fica muito mais fácil de você se libertar dessa culpa e caminhar, beleza, isso tá na minha história, isso aconteceu a um ponto, como que eu vou utilizar isso em favor meu e em favor de melhorar, de não errar mais e inclusive aprimorar aquilo que eu sou, a minha relação, ou esse trabalho que eu fiz e que houve esse erro, certo? Eu fui uma criança que se pautou, o meu valor ele estava muito pautado no acerto. Essa ideia mesmo dual entre acerto e erro. Acertar era aquilo que me mantinha vivo, que me fazia sobreviver, ser reconhecido. Então, meu reconhecimento, meu valor, ele foi sendo construído com base em eu não acertar necessariamente, porque acertar e errar é relativo também em muitos casos, mas em ser visto como certo, o certinho. Esse é um estereótipo que não foi culpa minha, não foi culpa das pessoas que também ajudaram a construir isso, foi a forma como meu corpo, minha mente, minha psique, minhas emoções, né, meu cérebro mesmo, encontrou de se manter vivo. Uma criança rejeitada, que foi humilhada por muitas questões, pela o meu jeito de ser, por ser homossexual e nem entendia isso, isso tudo foi construindo essa casca do certinho, perfeito, perfeccionismo. E por muito tempo eu não sabia que eu era tão perfeccionista. Por quê? Porque eu sempre lidei muito bem com o erro dos outros. Então, os outros errarem, inclusive comigo, era muito beleza, ok, não, tá tudo certo, muito compreensível. Só que eu não percebia que, inclusive, essa compreensividade com o outro estava exatamente no fato de eu precisar de uma aceitação. Então, brigar com o outro ou definir os meus limites
Nunca, não fazia isso. Quando eu fui perceber e entender o que as camadas que estavam por trás disso, né, eu entendo ali que as situações em que eu errei, muitas delas são erros comigo mesmo, mas se esse erro era visto, isso era uma dor muito profunda. E inclusive o que me levou para o autoconhecimento, a estudar as filosofias, a praticar yoga, começar a meditar, ou o meu despertar para uma nova forma de lidar comigo mesmo, foi depois de um erro que aconteceu. E aí este erro, eu errei ali, vacilei, digamos assim, e esse erro ele atingiu não outras pessoas diretamente, mas atingiu a minha imagem. Foi a primeira vez na minha vida ali em que não teve como eu esconder isso, sabe? Todo mundo viu eu errando, eu sendo vulnerável, eu não sabendo, eu vacilando. Todo mundo que estava ali naquela situação. E isso me levou para um lugar muito profundo, de muita dor, de assim, eu me olhava no espelho e eu só via o erro, eu só via isso que eu fiz ou deixei de fazer, certo? Então eu estava me identificando com isso. E sim, quando você percebe isso, isso é o reconhecimento. Tá tudo certo. Isso veio à tona para você. Você reconheceu esse padrão. Então, em primeiro lugar, que a ideia inclusive do processo investigativo da meditação é você reconhecer aquilo que dentro de você descompassa, enrijece a sua visão. Então, muito disso me levava a não arriscar, a não tentar uma coisa ou outra, porque eu tinha medo de a possibilidade de errar e essa visão do certinho de ser desconstruída. Só que isso precisa ser desconstruído. Não para os outros, tá? Os outros, na verdade, não estão nem aí, assim. Claro, se foi algo muito específico, claro, você atingiu a pessoa, é uma situação também. Mas a forma como você vai se relacionando para não se culpar, você pode pedir desculpa, você pode reconhecer que errou, beleza, mas você vai carregar isso ou não. Isso é muito, muito, muito importante, porque isso vai definir os próximos caminhos de identidade, como você vai caminhar pela vida, pelo mundo, se você vai se permitir abrir mais ou fechar. Eu entendi que o erro era um mestre, tipo um guru. O guru ele não é bonitinho, né? Assim, no sentido, ele não vai só passar a mão na sua cabeça. Pelo contrário, vai ver você ali errando, vai te ensinar de várias formas para que você aprenda a partir de si. Ele é um guia ali. Então, o erro ali foi o maior essa situação que aconteceu comigo foi o maior dos gurus, dos mestres que eu já tive, porque ele me levou para aprofundar nisso e perceber que no fim foi só um erro que pode ser corrigido, porque erros estão aqui para serem corrigidos, para dar consciência, reconhecimento para a gente do que a gente precisa, não só a gente melhorar, mas também às vezes até perceber que muito da ideia, do tom, do peso que a gente coloca às vezes em algum erro, é maior do que realmente ele é maior do que realmente os efeitos que ele tem. Mas mesmo se for um erro crasso, um erro assim que movimentou mares, que atingiu pessoas, respira. Você não é isso. Se as pessoas estão te vendo como isso, é uma interpretação de fora. Você que está aí dentro, você que sabe toda essa trajetória. E quando você está aberto a não se culpar por um erro, você está muito mais apta a corrigi-lo, a melhorar, a aprender a partir disso. E a olhar os outros erros de fora como tudo bem. A pessoa, ela pode se corrigir. Tem gente que insiste no erro, aí que a gente tem que colocar nossos limites, não deixar. Mesmo se for alguém muito próximo, até aqui que vai. Só que como que a gente sabe os nossos limites, ou os limites dos outros para com a gente tem que fazer esse caminho interno. Então essa dualidade erro e acerto, ela pode limitar. Cuidado, ela pode aumentar a sua ideia de erro. A gente não quer então mais acertar. Isso que é importante de entender. Porque você pode cair de novo nessa prisão de agora eu só vou acertar. Agora eu preciso tomar cuidado para não errar. Aí você vai também enrijecendo. A libertação desse processo é inclusive você saber agora, a partir de agora, desse momento duro, deste erro crasso, que você vai errar muito. E que bom que tudo isso veio à tona. Que ótimo, isso é importantíssimo. Se você quer um processo de autoconhecimento profundo, quero errar. Quando você integra essa sensação, você permite que os outros errem, mas que corrijam, e que você se corrija.
de forma mais adequada, paciente, cuidadosa consigo mesmo. Não tirando a responsabilidade do que você pode ter feito e causado, mas lembrando que você está em aprendizado. E o aprendiz, ele, obviamente, que erra. Então, tem 3 movimentos para serem feitos aqui, que eu sempre faço quando acontece algo assim. Essa sensação de culpa, ela vai diminuindo muito e a compreensão vai aumentando, inclusive a sua ação de correção, ela se torna mais rápida e mais efetiva também. Então, primeiro reconhece. Reconhece o que de fato você vê aí que foi um erro de percepção sua, um erro de conhecimento. Às vezes você não conhecia direito e foi lá e fez, e isso causou e precisaria ter conhecido melhor, seja um tema, que seja uma pessoa, ter perguntado, se comunicado melhor com você mesma. Às vezes os erros eles vêm de uma falta de conhecimento de nós com a gente mesmo. E eu não dei limites para essa pessoa e ela foi fazendo isso, e aí eu explodi, gritei, agi impulsivamente, errei. Então é saber os seus limites para conseguir comunicar e não chegar num ponto que você vai errar, ou vai ter uma reação que machuca o outro, ou um erro no trabalho, que te coloca ali como: "Nossa, agora você está se sentindo um incompetente, uma incompetente". Não, calma, calma. O erro não te define. E veja como um ponto no tempo. Junto com esse reconhecimento, você reconhece toda a sua jornada, tudo que acertou, ou tudo que você se abriu para aprender, tudo que você é e que você tem certeza que você gosta, que você se orgulha, que você faz bem para os outros. Cadê todos esses aspectos? Eles ainda estão aí, tá? Lembre-se disso, reconheça. Segundo lugar, aí você se permite, reconhecendo, você se permite estar nessa situação. Ela é temporária. Movimentou mares internos, externos, mas é temporário. Permita-se sentir o que vem, é culpa, é raiva, é angústia, é medo de que isso aconteça tal coisa. Sente, respira, sente como seu corpo movimenta isso. Encontra suas formas de libertar isso, de conseguir viver as emoções é muito importante para que você não carregue elas também. Então vive, escreve, chora, grita, antes inclusive de tentar tomar alguma ação, tá? Não é aquele desespero, preciso corrigir, precisa, né, eu lembro que quando aconteceu esse evento comigo, o que mais me deixou ansioso foi querer resolver logo aquilo. E aí eu já fui mandar mensagem, já fui tentar pedir desculpa. Calma, calma. Respire, fala com quem você confia, com quem não vai te julgar, porque você já está talvez se julgando muito. Permita-se sentir, porque aí você está reconhecendo, permitindo esse movimento acontecer, para depois ver com clareza, se ver com clareza, se olhar, enxergar de tudo que você é feita, que não é só desse erro. Foi um tropeço. Calma. E em terceiro lugar, a partir desse movimento, você se liberta. Então se liberta, não porque passou tudo isso já está tudo bem, mas porque você agora entendeu o que da sua infância te levou para você ter essa visão do que é erro, não querer errar, ser sempre a certa ou certo. Isso é muito comum acontecer. Se liberta dessa imagem, dessa autoimagem que você acha que você até vai ganhar respeito só por acertar sempre. Não, pelo contrário, o reconhecimento do erro, da vulnerabilidade, não sei mesmo, não sabia e tal, mas bora, bora porque a vida é essa escola. O erro é o mestre, o maior dos gurus. Então você libera e começa a agir aí pela razão, uma razão que é uma ação mais condizente. Por isso que é querer errar. Hoje em dia, eu quero errar. Vida me destrói, destrói as minhas crenças, tudo aquilo que ainda é identidade aqui, que eu mantenho para os outros, porque vou tropeçar. E uma ideia muito linda do xamanismo, da cosmologia das rodas, você encontra aqui no meu canal 4 aulas em que eu explico a cosmologia das rodas, que é uma forma simbólica, um mapa para a gente conseguir entender toda essa complexidade das emoções, da mente, dos comportamentos. Muito lindo. Ali, o erro, esse lugar do erro, ele pode ser entendido como a simbologia da criança. A criança, ela está sempre errando, está sempre brincando com isso. Então, vamos rir um pouquinho disso. Você costuma rir dos seus erros, dos seus tropeços? É ter esse relacionamento com os seus erros, os pequenos errinhos, as pequenas coisas, os pequenos tropeços ali que você dá. Você ri de si mesmo, racha o bico de si mesmo?
Começa a fazer isso, começa a ver com leveza as coisas que você faz errado, que você não faz tão certo, como uma criança que está brincando com a vida. Se permite brincar um pouquinho. Se permite ser um pouquinho vilã mesmo de alguma situação ou outra, porque a maior parte dos erros é uma interpretação também dos outros, principalmente aqueles que as pessoas, né, sei lá, fica bravo com você porque você fez alguma coisa ou não fez outra, sabe. Calma, a gente tá aqui tentando todo mundo ser o melhor possível, né. Pelo menos a maior parte das pessoas tá tentando só ser feliz e às vezes é difícil se comunicar e tal. Tá bom, gente, leve com isso. O coiote é uma simbologia aí também que tá junto com essa leveza. O coiote é um animal que ele dá rasteira em você. Ele dá uma rasteira e racha o bico. Racha o bico, você cai, ele se espatifa, achava que estava certinho, que estava certo, que estava perfeito aí, deixa de dar uma rasteira aqui e racha o bico ali. Então as rasteiras da vida, das nossas identidades, do que a gente achava que estava certo, errado, elas vêm para colocar a gente num lugar de humildade também. A humildade de agora ver essa situação, se ver de uma forma mais pura. E aí você retorna para esse lugar de potência, de potencial. Você tem muitas coisas lindas construídas, você tem muitos erros aí na mala, na caminhada, mas não para ser um peso nessa mala, para ser um conhecimento. Então são as suas escrituras que você tira para, nossa, olha aqui, isso aconteceu, eu já sei o que isso pode dar. Pensa isso, você está construindo, construindo e desconstruindo, construindo experiência e desconstruindo a autoimagem do certinho, da certinha, ou de culpado, culpada, vítima ou culpado, que agora a gente tem que ressignificar. Então, permita-se, reconheça, permita-se e liberte-se. Vai dar tudo certo. Se você já quer corrigir, se você quer que dê tudo certo, se você está se sentindo mal, nem vá para um lugar de culpabilização demais de si mesma, porque isso vai te fechar, isso vai colocar ainda mais submetida a essa imagem. Então agora, mais ainda que eu não posso errar nunca mais. Não. E liberte-se para esse lugar da abertura, para o novo, para aprender, para rir de si mesma um pouquinho, para carregar esse erro, essa situação, tudo isso como uma escritura na sua bolsa mágica da caminhada, algo que vai te servir, servir para os outros também. Então vamos tentar ser mais leve com a vida e não culpar. Isso é o mais importante. Sente o que precisa e liberta. Obrigada pela sua presença. Vou deixar aqui nos comentários e aqui em cima, junto ao vídeo, se você quiser aprofundar nessa cosmologia das rodas, do xamanismo e que olha as emoções, porque o erro é um lugar muito emocional, que traz muitas emoções à tona, para como que você caminha por essas emoções difíceis e fortes, fazendo delas também as suas mestras. Se puder comentar, compartilhar o vídeo e falar comigo, se quiser aprofundar nesse assunto, trazer a sua visão, eu estou sempre aqui para agregar, para inclusive aprender muito e ter novas visões que complementam a minha caminhada, a caminhada de todos nós juntos. Muito obrigado e até!